Está começando nossa série de entrevistas com o tema A Cultura Museológica no Brasil, Museus de Anatomia Humana, promovida pela TV e pela Rádio Câmara e pela Escola de Gestão e Eficiência Legislativa, a EGEL, ambas da Câmara Municipal de Jataí, em parceria com a Universidade de Brasília. E para abrir esta série, temos o prazer de conversar com a professora doutora Andréa Oxley da Rocha, coordenadora do Museu de Anatomia Humana da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Ela possui graduação em Medicina pela Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, mestrado em Medicina, Ciências Médicas, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutorado em Medicina, Ciências Médicas, também pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente é professora associada de Anatomia Humana da Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, coordenadora do Programa de Doação de Corpos para o Ensino e Pesquisa em Anatomia da mesma instituição, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Anatomia e cirurgiã do Serviço de Cirurgia Geral e Emergência do Hospital Mãe de Deus. Seja bem-vinda, professora Andréa. Muito obrigado por sua presença. Eu que agradeço. Sempre uma oportunidade boa para estar aqui com vocês conversando, principalmente para falar de assuntos que são do nosso interesse, né? Os museus e da doação de corpos. Exatamente. E também conosco a professora doutora Bárbara de Lima Lucas, da Universidade de Brasília, UNB, colaboradora da Universidade Federal de Jataí, onde foi coordenadora do Laboratório de Anatomia Humana e do Programa de Doação de Corpos para Ensino e Pesquisa Presentes Anatômicos. Muito obrigado por sua presença, professora Bárbara. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Francisco. Obrigada, professora Andréa, que tem um trabalho bem ativo no Rio Grande do Sul, com a doação de corpos, conclui, né, o trabalho com a exposição das peças que foram trabalhadas acaba transcendendo o espaço físico da universidade, levando à comunidade o que acontece, né, no laboratório. Então, fico muito feliz. Vamos lá, vamos aprender uma aula agora, descobrir como funciona, né, esse direcionamento das peças de uma forma científica para a comunidade. Muito obrigada. Exatamente, uma verdadeira aula. Professora Andréa, então a gente começa perguntando para a senhora, na sua opinião, qual a relevância dos museus de anatomia humana mundialmente para a comunidade, para a ciência e para o processo de ensino-aprendizagem de alunos dos mais variados níveis de aprendizado? Bom, eu acho que essa é uma pergunta ampla, né? Porque, assim, quando a gente fala do mundo e do Brasil, e especificamente, né, das nossas cidades, assim, isso é tudo, vamos dizer, tem tudo em comum, mas nós temos especificidades, né? Vamos dizer assim. Então, o conhecimento do corpo humano é uma curiosidade de todos, né? E por isso os museus, todos que funcionam no mundo inteiro, as exposições do corpo humano, elas atraem milhares de espectadores, assim, pela curiosidade realmente de conhecer o corpo humano. E acho muito importante, assim, que isso tenha começado e começou a se tornar mais popular com a plastinação, né? E essas exposições que correm no mundo inteiro, porque isso desmistifica a utilização do corpo para o ensino. Porque, na verdade, todos esses corpos, sejam eles plastinados ou usando outras técnicas que são utilizadas nessas exposições, eles são corpos humanos ou partes, né, sistemas, órgãos do corpo humano real, né? E isso desmistifica essa utilização, porque isso é para o conhecimento que é feito. Então, claro que as pessoas vão visitar muitos curiosos, pessoas que têm interesse em conhecer, mas também ele é uma sala de aula aberta, né? É onde se aprende muito sobre o corpo humano e, por isso, utilizado muito pelas escolas. Ele é uma aula prática, né? Que os alunos podem ter num ambiente diferente da sala de aula. É verdade. E, professora Andréa, como se deu a criação e a inauguração do Museu de Anatomia Humana da Universidade Federal de Ciências de Porto Alegre, né? Falando de museu, plano museológico, cadastros e publicação de abertura?
Então, nosso museu, na verdade, ele começou como um projeto de extensão, que consistia numa exposição, que começou em 2008, né, que a gente começou a fazer essa exposição com um objetivo muito singelo, assim, vamos dizer, que era mais para poder abrir um espaço que as pessoas pudessem matar sua curiosidade, assim, sobre o que era feito dentro do laboratório de anatomia. Então, todo mundo sempre que pergunta, quer ver, né, os corpos, quer ir dentro do laboratório, e abrir o laboratório, assim, durante o período de aula, ou com o material que a gente utiliza em aula, às vezes, para a população em geral, para as pessoas leigas, assim, na área, é uma imagem um pouco mais, talvez chocante, assim, pela quantidade e pela forma com que a gente utiliza, né, assim, durante as aulas. Então, nós resolvemos fazer isso de forma organizada, então, preparar essas peças e expor num momento mais adequado. E começamos com essa finalidade e mais voltado para um público mais interno da universidade. E isso foi despertando tanto interesse das pessoas quererem conhecer que a gente começou a ampliar isso, os dias de exposição, a quantidade de material exposto, e aí fomos abrindo para um público, até que a gente se deu conta que não era para ser uma coisa muito amadora, assim, que a gente tinha que melhorar esse projeto e começar a melhorar a área, porque começou a receber muitas pessoas. Então a gente começou lá com 200 e poucas pessoas, e aí na terceira ou quarta exposição eram mais de 1.000 pessoas, né, assim, e a gente para receber um espaço dentro do laboratório. Então a gente começou a entender que isso era uma coisa importante, que despertava a curiosidade, que as escolas queriam conhecer, e que isso foi se tornando maior do que a gente entendeu no início que fosse, né? Então a gente começou a transformar isso num trabalho bem mais organizado, com convite às escolas, com agendamento, com alunos da própria graduação da universidade trabalhando como guias para levar poder levar as informações para essas pessoas, trazer isso de forma bem simples para a compreensão, e isso começou a aumentar muito, até que a gente teve que mudar de espaço, né? Fazer durante o laboratório começou a atrapalhar mesmo a atividade do laboratório, e a gente passou por um espaço maior, que a universidade cedeu, mas sempre na forma de uma exposição temporária, que em 10 dias de exposição começou a receber 5.000, 7.000, 8.000 pessoas, né? Chegamos a 10.000 pessoas em 10 dias, é um número expressivo, né? Assim que a gente percebe que realmente isso é de interesse das pessoas, é de interesse das escolas. E nesse meio tempo a gente começou a entender o público-alvo, que então o nosso público-alvo passaram a ser as escolas da rede pública, justamente para a gente poder ofertar uma possibilidade a uma visita, a um espaço dentro da própria universidade, fazendo com que os alunos pudessem conhecer a universidade pública, pudessem se interessar por ingressar na universidade, em estudar, não na nossa especificamente, mas em qualquer universidade, e tivesse interesse pelo próprio conhecimento do corpo humano. E isso tomou exatamente uma dimensão tão grande que a gente entendeu, assim, porque naqueles 10 dias, mesmo com 10.000 pessoas, não é o suficiente, né? Que a gente não abrange todo mundo que gostaria de visitar. Então, a gente conversou muito com a reitoria da universidade, foi negociando isso, até que a gente conseguiu, então, transformar isso, que a gente começou no último ano, agora de 2023. A nossa exposição foi em setembro, e quando terminou a exposição, nós ficamos umas 3 semanas fechados para nos reorganizarmos, e aí abrimos como ambiente permanente, daí como um museu mesmo permanente, abrindo agendamentos regulares, assim, né, para a visitação das escolas. E aí, então, em janeiro de 2024, a reitoria emitiu uma portaria, então, criando oficialmente o Museu de Anatomia da UFSPA, né? E, então, claro, neste momento que a gente está fazendo aqui, conversando aqui, ele está fechado por conta da enchente toda, tudo que envolveu, toda a cidade, todo o estado parou, né? Assim, nós ficamos um mês parados, ainda não retomamos nem as atividades presenciais na universidade, porque ainda tem transporte público comprometido, ainda temos várias coisas assim. Mas isso, e nesse período ainda nós tínhamos muitas escolas agendadas, né? Então, obviamente, vamos transferir os agendamentos e vamos retomar toda essa atividade, porque existe uma procura que ela é permanente pelas escolas, né? E a gente, como faz um trabalho com os alunos da universidade da graduação que já cursaram a disciplina de anatomia, eles vão trabalhando com esses alunos, guiam essas visitas e vão funcionando como uma inspiração para esses próprios alunos, então, quererem estudar lá também. Então, é uma coisa que não é só o conhecimento do corpo humano, é tudo que envolve, né, um museu universitário, né, que é entrar dentro da universidade, ter contato com alunos, com professores e com tudo que a gente usa dentro da universidade, né?
Isso. Professora, uma pergunta. Então, eu vejo, é sempre interessante conversar com a professora Andréia. Ela é uma referência nacional em doação de corpos nas atividades do museu. E então eu vejo que tem dois lados essa história do museu. O primeiro é esse direcionamento para os alunos do ensino médio sobre profissão, esse ambiente universitário que você descreveu. É um valor científico, né? Quando você faz a colocação de alunos em profissões que eles vão seguir no futuro. E tem um outro lado que é aí que entra a minha pergunta. Será que a participação da comunidade visitando o museu, né, a frequência desses visitantes, estimula ou desestimula a doação em si? Como funciona isso? Será que ali eles conseguem perceber que com o preparo do corpo fica difícil a identificação? Será que ali eles percebem que não existe a identificação das pessoas que doaram? Como que você percebeu esse caminho, a influência do museu no impacto dos cadastros e da doação do corpo? Eu sempre digo assim que o Museu de Anatomia, como a gente recebe muita visita, que ele é a propaganda mais barata que a gente tem, né, em relação à doação, assim, para divulgar a ideia da doação de corpos, assim. Porque eles não estão expostos de uma maneira que a pessoa vá se chocar, né? É uma exposição como qualquer outra exposição. Só que tem gente que quando sai, a gente faz pesquisa de satisfação, coloca lá, a gente sempre pergunta o que mais chamou atenção na exposição. Eles colocam os corpos parecem reais, né? Porque a pessoa sai dali com a impressão que não é de verdade, assim, né? Porque não é chocante, porque a gente coloca olhos, né? Que isso, assim, que são muito parecidos com os normais, assim, e isso não dá a sensação do corpo morto, né? Assim, e isso é uma coisa interessante, então. E em relação à identificação, a gente sempre teve essa preocupação, né, de que alguém pudesse ser reconhecido, mas da maneira com que se trabalha isso e se faz o material para exposição, não tem a menor possibilidade, assim. E eu acho, assim, que é exatamente isso, que não é uma coisa que é chocante, que não vai espantar ninguém, que não vai deixar ninguém surpreso ou achando ruim, assim, a sensação de estar, de fazer a visita ali, mas que eu acho que é o grande, assim, o entendimento é de que a gente mostra como é que o material que é doado para a universidade é utilizado para o ensino. Porque sempre tem essa ideia do desrespeito, da maneira com que isso é usado, né? E aqui e ali mostra o cuidado que se tem com isso, né? A maneira com que isso é trabalhado, com que isso se preocupa para fazer a exposição. Então, eu sempre acho que os museus todos, assim, de anatomia, que expõem o corpo, eles são uma maneira de desmistificar a utilização do corpo. Que as pessoas pensam, tá, então não é aquilo que a gente imaginou, que eu vou ficar ali exposto, né? Eu vou doar o meu corpo e depois eu vou estar ali exposto. Não consegue identificar nem a pessoa e nem personificar isso, assim, né? Era uma pessoa que eu estou usando o coração dela. Aquilo está num ambiente que é acadêmico, num ambiente que é de ensino, e as coisas estão ali para o conhecimento científico, o conhecimento acadêmico, né? Então, eu acho que esses espaços, eles favorecem muito essa percepção disso e a desmistificação, o que pode estimular. Então, a gente sempre, no nosso ambiente lá, a gente tem cartazes, tem folders, né, que explicam o programa de doação e tal, que é uma maneira da pessoa entender que isso não é uma coisa que a gente tenha que ter medo ou receio, é uma coisa clara, é uma coisa que se usa toda uma metodologia científica, todo um trabalho para se desenvolver isso, né, num ambiente acadêmico, num ambiente sério, né, enfim. Exatamente. E, professora, quais as ferramentas utilizadas para a catalogação dos materiais? Quais as características do acervo de peças naturais humanas? Diz o sistema que a gente utiliza. Nós temos um software que a gente desenvolveu já há muitos anos para o programa de doação, que ele tem uma interface dele que é justamente de acervo, né? Porque lá, quando a gente começou o programa de doação, e começou, então, que isso é a grande origem de tudo, né? O programa de doação que nos permitiu receber vários corpos,
e poder, com isso, desenvolver cursos para a criação dessas peças, e a partir daí, então, a gente começou a fazer material que a gente achou tão bom que merecia ser exposto, né? Então, o programa de doação foi quem gerou tudo isso, né? Então, quando a gente desenvolveu o sistema para o programa de doação, a gente já tinha o museu iniciando, assim, engatinhando, mas já estava começando. Então, a gente já naquela ocasião criou uma interface para catalogação dessas peças, né? Então, as peças são identificadas, elas têm lá um lacrezinho que é colocado nelas com uma numeração, e essa numeração é colocada nesse sistema lá que se chama de SPDC, né, que é o Sistema do Programa de Doação de Corpos, que permite, então, que a gente tenha toda uma organização e uma identificação dessas peças todas, né. Inclusive, uma coisa importante, assim, é que quando a gente usa órgãos, né, que são partes de um corpo, a gente coloca lá no registro, a gente sabe de quem foi, né, de qual corpo que foi retirado determinado órgão. A gente tem toda essa ligação, né, para saber a origem, justamente porque a gente tem um cadastro lá, que é um cadastro sigiloso, mas a gente sabe, né, então, aquele corpo que foi doado, ele tem um número, e a partir daquele número são anexados outros números a ele para que a gente possa ter a referência, né, da origem de cada uma daquelas peças, né? Elas são identificadas, assim, organizadas dessa forma. Certo. E, professora Andréa, na opinião da senhora, quais os principais fatores desmotivadores ou impeditivos para o funcionamento dos museus? Eu acho, assim, nós estamos organizando o museu, embora a gente tenha todos esses anos de experiência com a exposição, o museu permanente ele exige muito mais, vamos dizer assim, organizações do ponto de vista burocrático, né, de documentos, de registros e tal, né? Então, quando a gente transformou o museu em permanente, a gente conseguiu com a universidade uma bolsista de apoio técnico, né, que não é estudante, então já são graduados, então a gente abriu uma bolsa que é externa, né, porque a gente não tem outros cursos que não sejam da área da saúde lá, para uma museóloga. Então nós temos uma bolsista de apoio técnico que é uma museóloga, que começou conosco, então, quando a gente transformou o museu em permanente, que está finalizando agora o nosso plano museológico e que está nos auxiliando na organização de toda essa questão burocrática, né, que envolve isso. Eu acho que isso é uma coisa que é difícil, né, assim, e não vou dizer que desestimula, mas é uma coisa assim que tem que ter quem trabalhe com isso mesmo, quem possa nos auxiliar. Eu, assim como a maior parte das pessoas que criaram seus museus, ou que cuidam dos seus museus dentro das universidades, são professores, né? Nós somos professores, eu sou professora de anatomia, né? E a gente, então, conhece muito do acervo, né, das peças, da organização, assim, mas não dessa questão toda estrutural, né, que isso envolve, é muito mais complexo, né, e quando a gente tem um museu dentro de uma universidade pública, isso envolve a gente conseguir funcionários, conseguir bolsistas, e isso não é uma coisa simples, né. Então, o que nos desestimula é a falta de incentivo, é a falta de dinheiro mesmo, assim, né, para a gente poder manter a estrutura. E mesmo assim, dentro da manutenção, né, a gente viu aquele museu no Rio lá que sofreu aquele incêndio, né, há pouco tempo e que teve toda essa questão do acervo comprometido e tudo mais, né, e que aí uma das coisas que foi levantadas logo depois do incêndio, assim, foi a parte elétrica tinha problema, porque era um prédio antigo, tinha que fazer revisão e tal. Então, isso entra muito nessa questão toda do recurso, né, para a instituição pública, né, quando tu fica dependendo só do dinheiro que vai para a universidade, do governo federal para a universidade, e desse dinheiro virar parte para o museu especificamente, isso é difícil, porque toda a questão estrutural ela tem que ser mantida com esse mesmo dinheiro, e isso é complicado. Então eu brinco, né, assim, que eu vivo mendigando, né, eu estou sempre mendigando, batendo numa portinha e tal, pedindo lá um dinheirinho para isso, um dinheirinho para aquilo. Aí a gente vende bolsa, vende bottom, vende coisa para ter um dinheiro para arrumar um vidro de um quadro que quebrou, né, assim e tal. Então isso eu acho que é a principal dificuldade, eu acho que para todos, assim. Então, e para a gente concorrer a editais que não são da universidade, que a gente tem que ter um CNPJ, tem que ter algumas coisas que isso leva tempo para conseguir, não é uma coisa simples. Então, a questão do recurso financeiro,
ele é muito limitante para todos nós, assim, né? É uma coisa complicada, tanto no que diz respeito à área física, como a manutenção do acervo em si, né? Isso. Então é uma luta, é uma É luta uma luta. permanente, né? Pessoal treinado, capaz de administrar, né, essa área, e editais dedicados à extensão de museu, né, eles são direcionados principalmente para pesquisa, produção científica, e isso fica paralelo, vamos falar assim, às nossas necessidades, né, a necessidade de você atender a comunidade, né. Exatamente. Hoje, por exemplo, que o museu passou a ser permanente, eu depois, esse ano, me dei conta, assim, que aí, então, eu não renovei ele como um projeto de extensão, que todo ano eu tinha que fazer. E daí, se abre algum edital do MEC para extensão, eu não tenho um projeto agora para concorrer, né, assim, então eu não tenho condições de concorrer porque eu não tenho um projeto, embora eu tenha agora a estrutura, eu não tenho mais como projeto. Como projeto dava um trabalho absurdo a gente refazer tudo todo ano, e agora que a gente transformou ele em permanente, a gente não é mais candidato, né? Então, aí a gente tem que buscar outro tipo de recurso, e para esse outro tipo de recurso, a gente tem que ter coisas que a gente ainda precisa, né? Demanda de tempo, de organização, de questões burocráticas para serem desenvolvidas. A gente vive atrás de editais em que a gente consiga se encaixar para tentar conseguir um recurso, porque depender exclusivamente do recurso que é provindo da universidade, do orçamento do setor ali, é muito pequeno, né? Então, isso exige da gente como a gente diz assim, é como para fazer pesquisa, né? A gente tem que matar um leão por dia, assim, para poder se manter trabalhando em pesquisa, como trabalhando com museus, né? Isso eu acho que é o que acomete todos os museus, principalmente os museus universitários, né? Sem dúvida. É um presente difícil, né? Que fica interligada essa resposta da senhora com a próxima pergunta, né? Quais são as perspectivas de trabalho futuro e as possíveis soluções consideradas para a construção do plano museológico dos museus de anatomia humana? Eu acho que nós temos, assim, quando a gente fala em plano museológico, eu conversei muito com a museóloga, assim, quando a gente foi construindo ele, né, assim, para várias coisas. Os museus de anatomia ou de morfologia, de uma maneira geral, eles têm um campo, assim, fértil e muito amplo, assim, para trabalhos que são diversos, assim. A gente consegue muito trabalhar com educação e saúde dentro de um museu, dentro de do trabalho, porque a gente tem o material, a gente tem o bolsista que é da área também, então a gente consegue promover um trabalho assim amplo. Então a parte educativa, né, dos museus, ela é muito grande, assim, o potencial deles é muito grande. E eu penso assim que com a curricularização da extensão, que foi uma exigência, né, do MEC com as universidades todas, isso é um campo assim maravilhoso, porque todos os cursos eles podem trabalhar dentro do museu, pode desenvolver atividades que beneficiam direto a população. Então, trazer uma escola para dentro da universidade para falar sobre, por exemplo, cuidados com queimaduras, ou para falar sobre doação de sangue, sobre vacina, sobre qualquer coisa, sobre doenças sexualmente transmissíveis, né? Então, para trabalhar na educação e saúde dentro, todos os cursos podem trabalhar, enfermagem, medicina, nutrição, para todos terem possibilidades, né? Então, é uma maneira que tu consegue constantemente poder contribuir com a população, né? Porque a atividade extensionista é isso, né? Ou tu propor atividades na comunidade ou trazer a comunidade para dentro da universidade e poder oferecer o que é produzido dentro, né? Então, o museu é um lugar onde essas coisas todas elas podem acontecer combinadas para todos, né? Então, é um ambiente propício para tudo e que se tem todos os recursos ali para se poder trabalhar muito isso para um país como o nosso, né? Que era o que a gente estava falando lá quando a gente fala da importância dos museus no exterior e quando a gente fala da importância dos museus aqui. Hoje, então, quando a gente vai fazer lá, mandar convites para as escolas para visitarem um museu, para fazerem visitas guiadas lá e tal, eu pego o mapa da periferia, assim, onde é que estão as escolas na periferia, que é quem nunca teve possibilidade nenhuma de visitar coisa nenhuma. Aí eles vêm para dentro da universidade, eles podem ver um quadro lá ligado à anatomia, saber da história da arte, saber daquelas peças, do funcionamento do corpo humano e ainda
em momentos que a gente faz de acolhimento, quando eles chegam, fazer oficinas de educação em saúde, tipo isso, falando sobre educação sexual, né? Sobre prevenção, proteção para não engravidar e tal. Todas essas coisas, elas são pequenas, mas a gente faz um trabalho de formiguinha, né? Vai trabalhando com muitas escolas ao mesmo tempo. Então, eu acho que o potencial maior dos museus, e falo especificamente do nosso, assim, é trabalhar com educação em saúde, com a população, assim, dentro de um ambiente, de uma sala de aula informal, né? Que é um ambiente completamente diferente. Então, acho que os museus, eles têm essa finalidade. Nós vamos participar agora, acho que é 13 ou 14 de setembro, não me lembro exatamente agora da data, mas é da Noite dos Museus, né? Que ficam todos os museus abertos de noite, numa noite em Porto Alegre, e fica tudo iluminado, assim, em trajetos relacionados a vários museus de todos os tipos, assim, que ficam abertos das 18 até a meia-noite. Então, eles chamam Noite dos Museus, né, assim. Então, esse ano nós vamos entrar nesse circuito. Então, isso é uma coisa legal, porque tu abre para a população conhecer isso. Mas quando a gente vai falar qual é a nossa vocação como museu, né, é trabalhar com o aluno da rede pública, para ofertar mais informações, assim, de educação e saúde, ao mesmo tempo em que a gente tenta motivar eles para ingressar no ensino superior. Então, a gente recebe, assim, principalmente visitas de escola de ensino médio, mas também a gente recebe dos anos finais, né, do ensino fundamental, lá da 8ª série, 7ª série, quando eles estão estudando o corpo humano. Então, tem essa finalidade do conhecimento do corpo e também tem a finalidade lá de estimular eles a ingressar no ensino superior. Então, é um trabalho amplo, assim, que tem um mercado diverso, vamos dizer assim, né? Mas que tem uma função que eu considero, assim, para o nosso país, né? Que ela é importante, né? A gente cria ambientes diferentes, assim, salas de aulas diferentes, né? Assim, que podem motivar os alunos, que eu acho que é o que a gente tem que fazer aqui, né? Fazer com que as pessoas ingressem no ensino superior, que tenham formação, né? Eu acho que esse percentual aí, a gente, quando foi fazer o estudo do perfil do nosso doador, a gente ficou surpreso, assim, com a quantidade de pessoas, né, que não tem ensino médio completo, né? A maior parte da população tem ensino fundamental ou ensino médio incompleto, né? Mas a maior parte é ensino fundamental. Isso é uma coisa para o país, né, para o crescimento do país, quando a maior parte da população não tem nem ensino médio completo, é complicado, né? Então, eu acho que a gente tem que começar com as crianças, né, com os alunos, com os adolescentes, motivando eles. E acho que isso é uma ferramenta, assim, uma ferramenta boa, sim, para a gente poder usar, né? É um espaço Isso. diferente, né? E atinge todas as idades, né? A gente sabe que o perfil da amostra dos doadores são pessoas de maior idade, não é isso? Isso. E às vezes a gente pode ter um certo, não vou falar viés, é a característica da população, né? Porque o sistema de ensino, eu acredito que ele vem desenvolvendo, né? A gente está falando, então, de um espaço adaptado a receber a comunidade dentro da universidade, né? E com as ferramentas para promover educação em saúde, como você disse, né? Então, tem um valor para colaborar com o desenvolvimento social muito grande, e aí a gente precisa desse olhar das instâncias públicas, né, e das instituições, no geral, em apoiar, incentivar, né, esses ambientes. Muito bom. Acho que isso que tu colocou, assim, é o papel social, né? Quando a gente fala sobre o museu, a gente sempre fala, e quando eu consegui convencer, né, assim, a reitoria a nos dar esse espaço permanente, assim, que espaço é uma coisa que se briga muito na universidade pública, né? Quando a gente conseguiu esse espaço, é justamente isso, do papel social que um museu pode ter dentro da universidade. E a gente tem que entender isso não como um espaço só de arte que está lá para ser apreciado. Não é só esse. Quando a gente está dentro da universidade, a gente cria esse tipo de museu, a gente está buscando outro tipo de ação, né? Ele também cumpre esse papel, mas o outro que é o importante, né? Assim, o papel social que a gente consegue desenvolver e a gente pensar que a gente pode atuar, assim, como todo o ambiente universitário, né? Como um fator de mudança, né? Como ele podendo agir e tu poder fazer... Eu sempre falo, assim, que daqueles 5 mil que iam cada ano lá visitar nossa exposição, se um resolvesse a estudar e fazer um curso superior, nós já ganhamos alguma coisa, né? Porque podiam simplesmente não fazer nada. E eu tenho, assim, diversos alunos que já passaram pela universidade, que estão lá ainda, alguns, que vieram com a escola no ensino médio. Vieram lá para visitar a universidade,
conheceram, e não é especificamente para o curso de medicina, tem fonoaudiologia, fisioterapia, gastronomia, nutrição, tem vários outros cursos da área da saúde, né? Porque ela é uma universidade da saúde, assim. Mas só o fato deles quererem participar daquele ambiente, quererem se envolver com isso já é um fator motivador, né? Uma das oficinas que a gente faz quando eles vão lá visitar é como ingressar no ensino superior. A gente fala do Enem, aí parece, tá, mas todo mundo sabe. Não, é impressionante que tem escolas, assim, que são da periferia mesmo, que não, nem sabem que aquela universidade lá é uma universidade pública, que eles não têm que pagar nada. E que eles podem fazer uma prova só e passar naquela prova e entrar lá para estudar. Isso é uma coisa que parece assim de senso comum, mas não é. Não é para quem vive na periferia, para quem tem muito baixa renda e não tem acesso a nada, né? Vai lá para a escola para ganhar merenda. Então, quando tu oferece uma informação diferente, isso é precioso, né? Isso é precioso. E, professora, o museu está localizado em qual andar, em qual espaço local da universidade, para quem quiser visitar? Ele é localizado no campus da universidade, no centro histórico, na Sarmento Leite, o prédio 2 da universidade, no quarto andar. Né? Quarto As andar. visitas, a gente sempre divulga no Instagram do Museu de Anatomia. A gente sempre divulga os períodos que ele fica aberto, porque como a gente depende dos bolsistas para poderem acompanhar as visitas, ele não fica aberto o tempo todo, né? Eles têm muitos turnos e horários, inclusive nos sábados pela manhã, que ele fica aberto, mas a gente sempre vai colocando ali quais são as datas, e principalmente para os agendamentos das escolas, que daí a gente recebe as visitas com o agendamento para que a gente possa acolher todos e fazer uma visita guiada que seja assim, agradável, né? Com um número que não seja muito grande. Então, tudo é organizado. Importante falar, isso, é importante falar que esse agendamento, você encontra informações ali no site, né? Tem um calendário, um formulário de cadastro e solicitação do espaço e do horário, da data, não é isso? Isso. Para fazer o agendamento das visitas para as escolas, né, ou para grupos, assim, é tudo feito por agendamento. Então, o contato pode ser obtido ali pelo site da universidade, pode-se entrar ali na página do Museu de Anatomia, e ali tem o formulário para ser preenchido, tem e-mail para contato, a gente faz todo esse contato por e-mail. Mas para quem quer visitar de forma independente, ali no site ou no Instagram do museu vai encontrar os dias e horários dele de funcionamento. Assim. Então, claro que o nosso sonho, só dizer, o nosso sonho é a gente funcionar todos os dias, né, o dia inteiro e tudo, mas a gente depende de funcionário para ficar lá o tempo todo, a gente não tem ainda essa disponibilidade, né, mas isso vai acontecer, isso leva um tempo, mas acontece, né? Tudo vai. Professora, eu não coloquei essa possibilidade, mas eu quero perguntar sobre a virtualização do museu. Né? Uhum. Durante o período da pandemia, como que foi isso? Vocês conseguiram fazer a virtualização do arquivo? Pois é que, na verdade, a gente entendeu diferente, assim, porque nós fizemos duas visitas virtuais nos 2 anos da pandemia. A gente criou, porque eu tinha os bolsistas que trabalhariam no museu presencial, então a gente trabalhou isso, criou esses vídeos, né, esses filmes que são visitas virtuais e que estão disponibilizados também no site lá da universidade, pode acessar ali as visitas virtuais. Mas elas têm uma finalidade diferente, porque o público, a gente pensou no público que a gente sempre faz. Então, ao invés da gente convidar as escolas para ir até a universidade, a gente convidou elas para assistir o vídeo. E a gente mandou materiais complementares para os professores poderem trabalhar, mandamos uma cartilha para poder colorir as estruturas e os órgãos, assim, a gente mandou também. E fez um vídeo que é uma visita guiada, mas não especificamente ao museu, até porque durante o período mais forte, assim, no primeiro ano da pandemia, a gente não podia nem entrar na universidade, né? Então a gente ia lá escondido, assim, e filmava alguma coisa, uma peça, uma coisa assim, né? Mas a gente conseguiu produzir muito com fotos, a gente tinha fotos muito boas, vídeos bons, assim, e com isso a gente conseguiu montar. Mas a ideia não era que a pessoa conseguisse visitar tudo virtualmente, porque senão perderia a graça, né? Que ela mantivesse a curiosidade para ir lá pessoalmente, poder curtir a visita, né? E aí, para as escolas que foram em anos anteriores e depois viram os vídeos, eles, não é a mesma coisa. Claro que nunca vai ser, porque a emoção e o envolvimento todo que se tem presencialmente é igual, mas os alunos, que são os bolsistas que fazem, que guiam lá as visitas, eles guiaram as visitas virtuais também, assim, mas de uma forma diferente, usando outras imagens para ajudar a colaborar, mas são usadas imagens mesmo das peças, assim, é bem interessante, então elas estão disponíveis lá.
Mas a ideia de virtualizar o acervo mesmo todo, assim, pois é, eu não tenho essa pretensão, porque eu acho, assim, acho que é importante para a gente ter isso guardado, né? Vi de lá o museu, né, que incendiou e eles não tinham tudo, né? Eles tinham parte, mas não todo o museu virtualizado. Né? Depois tu perde aquele material. Isso é uma coisa interessante historicamente para ser guardado, né? Mas do ponto de vista prático, a nossa ideia sempre é essa coisa como a ideia é o conjunto assim da influência que isso pode exercer no visitante, né? O bom é que ele esteja presente lá, assim. É a experiência É a presencial, experiência, exatamente. exatamente. Essa experiência, ela é muito gratificante para todos nós, assim, é muito interessante, assim. Os alunos, Ótimo. quando começam, os bolsistas, eles sempre ficam assim, mas eu acho que vão se chocar e tal. É interessante, criança não fica chocada com nada, né? Eles têm curiosidade com tudo e nada preocupa eles, nem adolescente, às vezes, que fica, assim, um pouco quando vê feto e tal, né? Receoso, Fica um isso. pouco receoso, assim. Mas criança, nossa, eles levam, assim, muito na boa, assim, muito. É interessante. É, muito bom. É verdade. Professora Bárbara, mais alguma questão para a professora Andréia? São várias dúvidas, mas o tempo não nos permite comentar todas, né? Muito obrigada, professora, pela troca de experiência, pela oferta, né, de experiência. Não foi uma troca, foi uma oferta, foi uma aula para mim aqui. Muito bom. E agradecer o espaço, né, da TV Câmara, Francisco, Giorgio, toda a equipe técnica, a EGEL, pela possibilidade de trazer esse assunto, né, ao conhecimento de todos. Professora Andréia Oxley da Rocha, muito obrigado pela presença da senhora mais uma vez aqui na abertura de uma nova série agora sobre a cultura museológica no Brasil. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer. Isso sempre é uma oportunidade muito grande, muito boa, assim, a gente falar, sempre lembrar, né, da doação de corpos, que isso é que movimenta, isso é que faz com que os museus eles realmente aconteçam, possam existir, a gente ter material que é de boa qualidade, assim, para poder apresentar. E lembrar sempre de qual é a nossa vocação, né, dos museus de anatomias universitários, né? A nossa vocação é compartilhar conhecimento. Acho que é isso. Exatamente. E precisa lembrar também, esqueci aqui, do congresso que vai acontecer esse ano. Ele acontece a cada 2 anos, da Sociedade Brasileira de Anatomia, né? Então é uma programação dedicada às técnicas de preparo de corpo, tanto humano como animal, né? Ali a gente vai ter o segundo fórum nacional de doação de corpos acontecendo também. Então estão todos convidados, procurem as informações que vão estar descritas aí no espaço do nosso vídeo, e deve acontecer, né, professora, ali para o dia 14, 15, 16 de novembro, segundo semestre. Sim. Então dá tempo de se organizar. Em Guarulhos, né, São Paulo. Isso, em Guarulhos. Que é um lugar de passagem para muitos lugares, né? Então é só dar uma paradinha lá e ficar uns dias. Isso. Muito bom. Exatamente. Aproveito então para agradecer também a professora doutora Bárbara de Lima Lucas, mais uma vez por sua participação e por sua condução de todo esse projeto. Muito obrigado, Bárbara. Obrigada pela parceria de todos, professora Andréia, e nos encontramos no próximo episódio dessa série de entrevistas. É isso aí. Termina aqui então a primeira entrevista dessa série, a Cultura Museológica no Brasil, Museus de Anatomia Humana, promovida pela TV e pela Rádio Câmara e pela Escola de Gestão e Eficiência Legislativa, todas da Câmara Municipal de Jataí, em parceria com a Universidade de Brasília, a UNB. Então, até a nossa próxima entrevista.